O que você faria se descobrisse que, neste exato momento, uma doença silenciosa pode estar destruindo seu corpo sem que você perceba? E pior, quando você notar, pode não haver mais nada a ser feito. O câncer de próstata age assim. E a única pergunta que realmente importa é: será que já não é tarde demais para você? Pouca gente sabe disso, mas existe um erro que a maioria dos homens comete e que pode custar a própria vida. O câncer de próstata é traiçoeiro, silencioso. Ele se desenvolve devagar, sem pressa, sem fazer alarde. E quando finalmente dá sinais, muitas vezes já é tarde demais. É um assassino paciente, que conta com o fator mais perigoso de todos, a negligência. Porque a verdade é que a maioria dos homens ignora os primeiros sintomas. Pensam que é coisa da idade, que não precisam se preocupar. E por conta disso, acabam pagando um preço alto demais. Mas aqui está algo que poucas pessoas sabem: se detectado cedo, as chances de cura chegam a 90%. Sim, 90%. Isso significa que a diferença entre a vida e a morte pode estar simplesmente em prestar atenção nos sinais do próprio corpo. Pequenos sinais que parecem inofensivos, mas que podem ser um grito de alerta. O problema é que esses sinais são sutis, fáceis de ignorar, fáceis de confundir com outras condições. Mas depois de ouvir isso aqui, você nunca mais vai deixar esses sintomas passarem despercebidos. O primeiro sinal: dificuldade para urinar e fluxo urinário fraco. Imagine abrir a torneira e a água sair apenas em gotas, ou começar forte e de repente enfraquecer. Se isso acontece ao urinar, é um alerta. O que muitos não percebem é que a próstata envolve a uretra, e se ela cresce demais, começa a apertar o canal por onde a urina passa. O resultado: fluxo intermitente, sensação de que a bexiga nunca esvazia completamente, e idas constantes ao banheiro durante a noite. Muita gente acha que isso faz parte do envelhecimento, mas esse é exatamente o tipo de pensamento que pode custar caro. O próximo sintoma: urgência para urinar. De repente, você sente uma vontade incontrolável de ir ao banheiro, e se não chegar a tempo, pode acontecer um acidente. No começo, parece só uma coisa chata, inconveniente, mas a verdade é que essa urgência pode ser um sinal de que a próstata está crescendo e pressionando a bexiga. Quando a próstata está saudável, a bexiga se enche e envia um sinal para o cérebro avisando que é hora de urinar. Mas quando a próstata está alterada, esse mecanismo fica desregulado. O resultado: a vontade vem do nada, sem aviso, e muitas vezes é impossível segurar. E não para por aí. Tem um sintoma que quase ninguém liga, mas que pode ser um dos primeiros indícios de que algo está errado: a sensação de esvaziamento incompleto da bexiga. Já aconteceu de ir ao banheiro, terminar de urinar, mas sentir que ainda tem alguma coisa ali, como se parte da urina tivesse ficado para trás? Isso pode indicar que a próstata aumentada está obstruindo a passagem da urina, impedindo que a bexiga se esvazie completamente. O que significa que, minutos depois, você sente vontade de ir ao banheiro de novo. Agora, tem um sinal que muitos confundem com outro problema completamente diferente: pressão retal. Muitos homens acham que essa sensação de peso no reto é causada por gases ou constipação. Mas não é bem assim. A próstata fica bem perto do reto, e se ela estiver inchada, pode causar essa sensação de desconforto na região. A diferença é que, enquanto gases passam em algumas horas, essa pressão continua por dias, semanas, até meses. Se você sente esse incômodo constante, sem motivo aparente, é um sinal de alerta. E o que acontece se nada for feito? Se esses sinais forem ignorados, o problema só piora. Porque quando o câncer de próstata avança, ele pode atingir os nervos responsáveis pelo controle da bexiga, levando a um dos sintomas mais difíceis de lidar: incontinência urinária. Você já pensou como seria perder o controle sobre a própria urina, ter que usar fraldas ou absorventes para evitar acidentes? Isso acontece quando a próstata cresce tanto que comprime a uretra ao ponto de impedir o funcionamento normal da bexiga. E quando esse estágio chega,
as opções de tratamento são muito mais limitadas. Mas tem algo ainda mais sério que precisa ser falado. Algo que mostra que o problema vai muito além da próstata. Dor persistente na região lombar. Muita gente tem dor nas costas. Mas se essa dor não passa, se ela persiste por semanas, pode ser um sinal de que o câncer se espalhou para os ossos. O câncer de próstata tem uma predileção perigosa pela coluna vertebral. Ele se infiltra nos ossos, causando dores intensas, e em casos mais graves, pode até levar à perda dos movimentos. Isso não é exagero. Isso acontece. O problema é que, quando o câncer atinge esse estágio, as opções de tratamento ficam extremamente limitadas. Agora, se tem um sintoma que ninguém deveria ignorar, é sangue na urina ou no sêmen. Isso pode ser causado por infecções, cálculos renais ou até mesmo esforço excessivo. Mas se for um sintoma recorrente, se isso acontecer mais de uma vez, é um alerta vermelho, porque o câncer de próstata pode causar pequenas rupturas nos vasos sanguíneos da região, e isso faz com que o sangue apareça na urina ou no sêmen. Muitas vezes, o homem percebe uma pequena mancha avermelhada e pensa que não é nada, mas é assim que começa. O problema está ali, crescendo, esperando para se manifestar de forma mais agressiva. O corpo sempre dá sinais. O problema é que muita gente ignora esses sinais, achando que é normal. Mas normal é um corpo saudável, funcionando sem dificuldades. Se algo está diferente, se algo não parece certo, é porque não está certo. E esperar para ver o que acontece pode ser um erro fatal. Por isso, se qualquer um desses sintomas apareceu para você, não ignore, não espere, porque quanto mais cedo o diagnóstico, maiores são as chances de sucesso no tratamento. Quando se trata da própria saúde, adiar decisões pode ser um erro irreversível. O câncer de próstata não espera, não dá segundas chances. E se tem algo que precisa ficar claro, é que os sintomas que falamos até agora são apenas o começo, porque à medida que a doença avança, os sinais se tornam mais intensos, mais debilitantes e muitas vezes irreversíveis. Um dos sinais mais traiçoeiros é a perda de peso inexplicada e a fadiga extrema. Quando um homem começa a emagrecer sem motivo, sem mudança na alimentação ou na rotina de exercícios, isso é um alerta. O corpo está gastando energia de maneira anormal, lutando contra algo que ainda não foi identificado. E junto com essa perda de peso vem a exaustão. Não um cansaço comum, mas aquele tipo de fadiga que não melhora com descanso, que faz até atividades simples parecerem um esforço gigantesco. Isso acontece porque o câncer rouba os nutrientes do corpo. Ele altera o metabolismo, fazendo com que a energia que deveria estar fortalecendo músculos, órgãos e funções vitais seja desviada para alimentar células doentes. No início, isso pode ser sutil. Um pequeno desânimo aqui, uma falta de apetite ali, mas com o tempo, o corpo começa a definhar. E acredite, essa é uma das formas mais cruéis da doença. Outro sintoma que não pode ser ignorado é a dor ao urinar ou ao ejacular. Muitos homens sentem um leve incômodo e simplesmente deixam passar. Pensam que pode ser uma infecção passageira, algo que vai se resolver sozinho. Mas a verdade é que o câncer de próstata pode inflamar e pressionar as estruturas próximas, tornando algo que deveria ser natural em uma experiência dolorosa. Essa dor pode ser um simples desconforto no início, mas se intensifica com o tempo, podendo evoluir para uma sensação de ardência, pontadas ou pressão constante na região pélvica. E aqui está algo que pouca gente associa ao câncer de próstata, mas que pode ser um dos sinais mais precoces: a disfunção erétil. Sim, a dificuldade de alcançar ou manter uma ereção pode ser um aviso de que algo não está certo. Isso acontece porque a próstata está diretamente ligada ao funcionamento sexual do homem. Se ela não está saudável, isso pode afetar os nervos e vasos sanguíneos que controlam a ereção. Muita gente acha que a disfunção erétil é apenas uma consequência natural do envelhecimento. Mas aqui está o problema: quando ela aparece junto com outros sintomas, como dor ao urinar, fadiga extrema ou mudanças na frequência urinária, é um sinal claro de que a saúde da próstata precisa ser investigada. Agora, talvez o mais importante de tudo,
O que fazer ao perceber esses sinais? A resposta é simples, mas crucial: procurar um médico imediatamente. Muitos homens evitam isso, seja por medo, vergonha, ou simplesmente por acharem que não é nada sério. Mas essa hesitação pode ser a diferença entre um tratamento simples e uma luta contra uma doença já avançada. Os exames para detectar o câncer de próstata são rápidos e diretos. O primeiro deles é o famoso exame de toque retal, que dura poucos segundos, mas pode salvar uma vida. Sim, muitos homens ainda resistem a ele, mas o que é pior, um exame rápido ou anos de sofrimento por um diagnóstico tardio. Além do toque retal, existe o exame de PSA, um simples exame de sangue que mede os níveis de uma proteína associada à próstata. Se os níveis estiverem elevados, isso pode indicar a necessidade de exames mais detalhados, como ultrassonografia, ressonância magnética ou até uma biópsia. E aqui está a verdade dura, mas necessária: quanto mais cedo o diagnóstico, maiores são as chances de cura. O câncer de próstata não precisa ser uma sentença de morte. Ele pode ser tratado, controlado e até curado se for detectado a tempo. Mas para isso, é preciso vencer o medo e agir. Agora, imagine duas situações. Na primeira, um homem sente os primeiros sintomas. Nota que está urinando com mais frequência, percebe uma leve pressão na região pélvica, sente um desconforto ocasional ao ejacular, mas ignora. Acha que é normal, que faz parte da idade. Os meses passam e os sintomas pioram. Quando finalmente decide buscar ajuda, descobre que a doença já se espalhou. Agora, as opções de tratamento são limitadas e os riscos são altos. Na segunda, outro homem percebe os mesmos sintomas, mas em vez de ignorá-los, ele procura um médico imediatamente, faz os exames, recebe o diagnóstico cedo e inicia o tratamento antes que a doença avance. Ele vence o câncer, volta a ter qualidade de vida. E tudo porque tomou a decisão certa no momento certo. E agora vem a pergunta mais importante: qual dessas histórias você quer que seja a sua? Os sinais estão aí. O seu corpo fala com você todos os dias. A única coisa que precisa ser feita é ouvir e agir. E se essa mensagem fez sentido para você, se você conhece alguém que pode estar passando por isso, não guarde essa informação para si. Compartilhe, porque uma simples atitude pode salvar uma vida. Agora, cuide-se. O maior bem que você tem é a sua saúde.